Chegou o momento de mostrar o que o céu colocou dentro de você, dando início a um crescimento sem medida. Chegou a hora de fundir o natural com o sobrenatural, para vivermos plenamente os dons que o Espírito nos concedeu. O tempo do mais ou menos acabou. Chegou o momento de viver e derramar sobre a terra tudo o que Deus preparou para você. Treine para despertar esta geração. Treine e encontre a paixão junto ao Espírito Santo. Treine para que os milagres se tornem seu estilo de vida. Treine para que o sobrenatural se torne natural em sua vida. Treine para estar pronto e trazer o céu para a terra. Empower 2025, o ano do treinamento e fortalecimento espiritual. É o seguinte, gente, se vocês puderem abrir comigo a Bíblia de vocês no Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1. Glória a Jesus. Deixa eu vir mais para cá. Pronto. Vou ler com vocês esse texto. Tem algo bem importante de Deus para nós essa noite. O Senhor já está, como sempre, Ele faz, ministrando os nossos corações, confirmando aquilo que Ele quer trazer para nós. E Deus, Ele vai costurando, né? Às vezes, você percebe isso, quando você chega em casa, uma coisa foi ligando a outra, e foi, de repente, compondo algo tão especial. Às vezes, uma parte é muito específica para um de nós. Isso acontece muito. Deus fala especificamente uma palavra, às vezes, e essa palavra explode dentro de nós. E só a gente sabe como aquilo foi forte, só a gente sabe como aquilo foi importante. Então, existe uma sensibilidade do Senhor sendo derramada sobre este lugar, e eu incentivo você a mergulhar cada dia mais, cada domingo de uma forma mais profunda, nessa sensibilidade do Espírito Santo, naquilo que Ele quer repartir conosco. Glória a Deus. Você está pentecostal hoje ou você está... Vamos ver aqui quem está animado hoje no 3, hein? Eu vou contar 1, 2, 3 e vou ligar a câmera ali, as câmeras estão filmando, daí você vai ganhar um presentinho na sua casa, igual o Sandro ganhou um negocinho agora. No 3, hein? Vamos ver quem está pentecostal aqui nessa noite. 1, 2, 3. Imagina aquele irmão pentecostal, né? Houve um desse, né? Parece um gato, né? Pisou no rabo do gato, né? No 3 a gente vai precisar melhorar isso nessa noite, porque o Senhor, Ele quer mexer bastante conosco. Existe algo que Ele fez, como eu já disse, mas existe um outro momento agora que a gente vai precisar de um pouco mais de energia. No 3. 1, 2. Você não precisa esperar o primeiro fazer um barulho para você entrar e não ficar no vácuo. Eu sei que esse é o maior medo, né? Você vai fazer um barulho e só você fez. Se bem que eu podia ter combinado isso com uma maioria, né? Daí só um dá aquele grito ali, fica aquela coisa. Mas vamos lá, no 3, não se preocupa quem está ao teu lado. 3, em 1, 2, 3. Aí, glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá, Lucas capítulo 19,
Versículo 1, eu estou aqui com a NVI aberta, eu acho que também está sendo projetado na NVI, se não for na NVI ainda dá tempo de, dar uma mudadinha. Glória a Jesus, diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava aquela cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas ele, sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão que estava presente naquele lugar. Assim, ele correu adiante, ele foi mais rápido que todo mundo e subiu numa figueira brava para vê-lo. Uma figueira brava, para você que não conhece, ela tem mais ou menos nessa idade aqui dessa figueira, que era uma figueira já adulta, 10 metros de altura, 15 metros de altura. Vamos pensar 10 metros, 10 metros daria um prédio. Qual andar de um prédio? 10 metros de altura, terceiro andar. Está aqui um construtor, uma salva de palmas para o jogo. Sabe tudo de construção. Terceiro andar. Então, pensa que ele subiu no terceiro andar, não foi numa arvorezinha. Às vezes a gente pensa que Zaqueu está ali naquela coisica, mas existiu um esforço dele, enfim, ele subiu mesmo. Eu dei uma pesquisada, não trouxe aqui fotos, porque a ideia é a gente não ficar nesse lugar aqui muito tempo, mas ela é uma árvore que, na verdade, ela é fácil de subir. Ela é grande e tal, mas ela é aquele tipo de árvore que você sobe fácil, eu acho mais ou menos para nós, não que seja igual no sentido botânico, mas na facilidade, tipo uma goiabeira. Alguém aqui, quando era criança, já subiu numa goiabeira? Delícia subir numa goiabeira, porque ela não quebrava, pelo menos quando eu tinha 40 quilos, Então a gente subia na goiabeira e fazia aquela festa. Eu, quando era criança, até os 7 anos, morei numa casa que tinha um quintal, ali tinha goiabeira, tinha pé de mexerica, tinha pé de poncã, vou falando como chamava ali no Paraná, às vezes é outra fruta, outro jeito de falar. Mas tinha abacate, tinha pêssego, tinha aquela mexa amarela, sabe aquela mexinha amarela? Só que o pé de ameixa já não era tão bom de subir, porque ele quebrava. O pé de goiaba era tão bom de subir, que a gente até, quando pegava aquela forquilha, cortava e fazia o quê? Um estilingue. Que funda, cara. Mas funda não é aquele de... Não? Ah, bom, então... Não foi estilingue. Foi assim, Se fosse estilingue era bem mais fácil, até eu derrubava aquele Golias, Eu já fui bom no estilingue. Sem querer perder tempo aqui, então, gente, era uma árvore, ela era robusta, tal, mas própria, grava isso, própria para subir. Versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima e ele disse para Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar na sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Você vê como era alto, porque ele desceu rapidamente, senão, se fosse pequenininho, ele ia dar um pulo, Então ele desceu da árvore, enfim. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Versículo 9, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar tudo aquilo que estava perdido. Amém? Todo mundo conhece a história, aqueles que não conhecem, está aqui a referência, mas ela termina aqui, tá? Então, você pensa, eu vou ler mais essa história. Não, a história começou e já acabou. Vamos a alguns detalhes importantes para nós, dessa história maravilhosa, porque eu creio que assim como a gente encontra nessa cena, a gente também vai viver alguns momentos de Zaqueu. Quais seriam esses momentos de Zaqueu? Momentos onde Jesus está passando perto de nós. E eu já digo para você, como spoiler total dessa ministração, que Jesus, ele está passando por aqui. Jesus está passando pelas nossas vidas. Você tem percebido isso? Às vezes a gente
se depara com Jesus, isso tem acontecido frequentemente, a gente tem ou encontrado em várias situações, como Deus já tem ministrado, tem usado várias pessoas para virem neste lugar, para falar isso para nós. Nós estamos vivendo um tempo como igreja de sensibilidade ao Espírito Santo, que é uma sensibilidade a quê? A sua presença, a sua manifestação, mas eu quero afirmar para vocês que nós estamos diante de um tempo onde está acontecendo conosco isso que aconteceu aqui nessa cidade. A presença de Jesus passando por nós. O Senhor, Ele passando em alguns momentos muito pertinho da onde nós estamos, daquilo que nós estamos vivendo. São momentos assim, que para nós são decisivos, momentos de graça da parte do Senhor, momentos de revelação, mas também são momentos de convite, momentos onde o Senhor, de alguma forma, mesmo também nós sendo tão pequenos, nos enxerga e nos está fazendo convites. O Senhor está nos fazendo convites. Você tem recebido convites de Jesus? Não? Vou mudar a pregação aqui. Ninguém recebendo um convite de Jesus, nem para me fazer feliz, só para... Apocalipse capítulo 3, versículo 20, para você que não está recebendo um convite de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A gente percebe nesse texto, e é claro nessa história de Zaqueu, um grande interesse, olha a loucura, para nós pequenos pecadores, um grande interesse de Jesus ter esses encontros conosco, e mais, Ele cear conosco. Esse texto aqui revela esse desejo de relacionamento de Jesus conosco, cearei com Ele. É claro que nesse contexto aqui judaico, cear era sinônimo do quê? Era sinônimo de intimidade e comunhão. Meu Deus, Jesus, Ele deseja não só que nós saibamos que Ele é, ou talvez até possamos identificar aonde Ele está passando, ou até enxergá-lo de pertinho, mas o texto, com uma composição linda para nós, vai mostrando que Ele deseja mais, Ele deseja cear conosco, Ele deseja em comunhão, intimidade. Aqui é um contexto, mas no nosso também não é diferente. Não é verdade? Quando nós também chamamos alguém para ir à nossa casa, o que acaba acontecendo? Nós comemos um pouco. A gente estava aqui com esse casal maravilhoso, pastor Stefano e pastora Priscila. É legal falar o nome dos outros, né? Porque lá fala Letícia. E eles estavam em casa e eles também foram na casa do Jô, né? O Jô fez um peixe para eles. Eu não sei se o Jô já chamou você e a Dai para ir na casa dele, mas o Stefano ele chamou. Eu não sei se vocês viram aquele negócio do lance da tainha, foi aonde? Praia da Pinheira, casa de Jonatas e Daiane, 50 mil tainhas, mais ou menos, não foi? A cara dele, ó. E ele fez um peixe ali para o Stefano. Eu não sei se ele já fez para você, mas fica a dica, né? Aí, ó, a intimidade. Depois a gente faz o apelo, e quem não foi na casa do Jô, já pode vir do cantinho de esquerda mesmo aqui. Mas a comunhão nossa também, é claro que fala de comida, né? Nós estarmos juntos ao redor de uma mesa, nós cearmos.
E isso é maravilhoso. E esse texto aqui, ele deixa claro que Jesus foi à casa de Zaqueu e que houve ali esse encontro com ele, mas toda essa intimidade fez o quê? Que o encontro que Jesus teve com Zaqueu foi transformador. O resultado aqui a gente percebe que ele mudou o seu, mas muito rápido, hein? Ele mudou o seu pensamento, ele mudou a sua postura, ele falou até que aquelas pessoas que ele já tinha feito mal, ele de alguma forma procuraria essas pessoas e faria até um ressarcimento. Embora não mencione explicitamente se eles comeram juntos, é claro que esse contexto indica que sim, porque receber alguém na casa naquele tempo e hoje fala de uma refeição. Mas vamos subir o drone nessa história e vamos ver alguns elementos que estão ali de uma forma talvez mais desapercebidas para nós. Jesus estava passando por ali. E eu não sei se você enxerga nesse texto que nem todos perceberam. No sentido do que poderia acontecer a partir de uma troca de olhares, como aconteceu com Zaqueu. Muitos estavam ali, mas nem todos, aqueles se moveram na direção de Jesus, na sua presença. Jesus, ele pode estar muito perto de nós, e mesmo assim a sua presença continuar passando desapercebida. Jericó, essa cidade era uma cidade movimentada, mais ou menos como... Vou ficar na Palhoça hoje. Hã? Mais ou menos como a Palhoça. Qual é o pior horário para ir para a Palhoça? O que é horário? Vai ter os piores, né? Jericó era uma cidade tipo a Palhoça, bastante movimentada, e Jesus, ele estava passando naquela cidade. O que precisa acontecer numa cidade que é movimentada para a presença de alguém chamar tanta atenção? Sensibilidade. Porque quem não tivesse sensibilidade perderia aquele encontro que foi transformador. Jesus também estava passando por ali, e Jesus nunca passa ou passou em lugar nenhum por acaso. A gente vai encontrar isso em todas as histórias dos evangelhos. Jericó, na verdade, ainda não era um destino comum, apesar de ser uma cidade movimentada, não era comum, na verdade, era uma cidade amaldiçoada. Da onde eu estou tirando isso? Só anota, eu não vou projetar. Josué capítulo 6, 26, conta a respeito de uma maldição que foi lançada sobre essa cidade, se ela fosse reconstruída. Mesmo assim, uma cidade que tinha essa fama de ser uma cidade mal assombrada, amaldiçoada, Jesus ignora tudo isso e vai até aquele lugar. Nada que Jesus faz é por acaso. Nada do que Jesus continua fazendo e promovendo para nós nos encontrarmos com Ele também será por acaso. E ainda Jesus entra em alguns lugares como essa cidade que são improváveis. Para quê? Por que a gente entra em um lugar improvável? Para nós encontrarmos pessoas improváveis. Jesus chama ainda Zaqueu pelo nome, sem que ele se apresente. Jesus, então, não apenas vê, mas conhece esse nome. É claro que Zaqueu, percebendo que Jesus estava passando por ali, a gente já leu a história toda, ele sobe finalmente, então, nessa árvore que estava no seu caminho. Agora, eu pergunto para vocês, por que será que por que será que Zaqueu, ele precisou subir numa árvore para ele ver Jesus? Pode falar mais alto? Baixinho, tinha muita gente. O que mais? Por que ele precisou subir numa árvore?
para se destacar. Na verdade, a gente percebe que ele tinha uma desvantagem competitiva, que ele era baixinho. Agora, o que é uma vantagem competitiva? Quem aqui arrisca explicar o que é ter uma vantagem competitiva em qualquer área? Pode ser nos negócios, pode ser na tua vida, enfim, pessoal, na tua vida atlética. O que é você ter uma vantagem competitiva? O Darlan falou sobre ter um atributo que um outro não tem. Quando a gente pensa nos negócios, você ter uma vantagem competitiva, é claro que da mesma forma, é o mesmo pensamento, quando nós pensamos em iguais, em pares, em competição, é você de alguma forma ter um atrativo. Uma desvantagem competitiva, então, é óbvio, é o contrário. Ela é uma condição ou uma característica que coloca alguém em uma posição inferior. Posição de inferioridade em relação aos seus concorrentes. Nos negócios, na vida pessoal. De repente, na vida pessoal, quem seria uma pessoa que tem ou teve uma vantagem ou uma desvantagem, melhor dizendo, competitiva? Como? Não ouvi. Davi teve desvantagem. Na nossa vida pessoal, o que seria nós termos uma desvantagem competitiva? Ter um problema de saúde é ter uma desvantagem competitiva? Você, de repente, você veio de uma família que tem uma condição financeira muito limitada. Essa é uma desvantagem competitiva? Porque nós estamos falando agora da nossa vida. A gente aqui está tratando da vida de um homem, mas o que interessa hoje é o nosso encontro com o Senhor. Uma família desestruturada seria uma desvantagem competitiva? E muito. De repente, limitações físicas, o Darlan falou sobre uma enfermidade, limitações físicas ou limitações emocionais. Seria uma desvantagem competitiva? Falta de habilidades sociais. O que seria falta de habilidades sociais? Eu preciso de ajuda porque eu não tenho a mínima ideia. Como? Isso. O que a Shakira falou? Agorofobia. Agorofobia é medo de multidão. Quem aqui é um agorófabo? Agorofóbico. Se a gente parar para pensar, dependendo da história de cada um de nós, a gente vai encontrar, infelizmente, algumas desvantagens competitivas. E muitas vezes, o que acontece conosco? Diante das nossas desvantagens, o que nós fazemos? Na maioria das vezes, nós recuamos, nós paramos. Mas Zaqueu, ele resolve fazer o quê? Eu entendo isso de uma forma muito importante para nós, à luz desse texto. Zaqueu, ele sobe numa árvore, mas ele sobe também na sua desvantagem. Ele se coloca à disposição para ver, mesmo a partir da sua limitação. A sua desvantagem, ela vira um lugar de encontro. Não só porque ele subiu, porque senão isso seria por merecimento. E a gente vai entender rapidamente que não é por merecimento, porque quem, na verdade, enxerga e faz algo é Jesus, mas é fato que ele resolveu fazer algo com uma desvantagem que era a sua, e isso foi muito rápido.
A gente não percebe aqui, e o texto indicaria, se fosse dessa forma, que Zaqueu, na verdade, foi para a casa dele, pensou em ter uma ideia criativa. Ele participou ali de um momento com seus amigos, como que eu poderia me destacar no meio da multidão, para que Jesus, ele pudesse me encontrar em meio a todas aquelas pessoas. Aquilo foi automático. Mas Jesus, é claro que enxerga aquela atitude de Zaqueu. O foco aqui não é a vitória sobre si mesmo, porque senão seria uma pregação coach, né? Motivacional. Já pensou? Meu Deus, pastor, está meio mudado hoje, né? Não, eu estou falando de uma disposição humilde. Reconhecer o que te impede de ver Jesus e se posicionar com humildade. É muito diferente de você fazer algo achando que você pode alguma coisa, é totalmente o contrário, é encarar uma desvantagem, é encarar uma fraqueza, é encarar algo que não vai me parar, não vai fazer me recuar, porque eu sei que Jesus está passando pela minha vida, e eu, mesmo tendo tantas desvantagens, mesmo enfrentando tantas situações, eu não vou deixar que essa passagem de Jesus, assim como muitas vezes acontece do meu lado, se eu estiver apenas na multidão, que ele apenas seja visto, mas algo eu preciso fazer, porque ele está passando pela minha vida. As nossas desvantagens, elas não são barreiras para Jesus. E essa história também nos mostra isso, porque Cristo, ele se aproxima de nós, pasme você, mesmo com as nossas limitações, e as nossas desvantagens, e os nossos problemas. Zaqueu subiu, mas foi Jesus quem parou. Então Jesus, ele não rejeita uma pessoa, assim como Zaqueu, que não seria talvez o mais provável. O Jô falou sobre Davi, a Bíblia, ela está repleta de histórias, de homens, de mulheres, que à primeira vista tinham essas desvantagens competitivas, limitações, traumas, incapacidades, rejeição, ou situações adversas, mas que foi justamente reconhecer as suas desvantagens que os fizeram o quê? Subir. Crescer. Olha só, listei apenas alguns. Moisés, qual era a desvantagem de Moisés? Competitiva. Falava com dificuldade. Carregava ainda um passado de assassinato e rejeição. Desvantagem ou não? Gideão, para aqueles que conhecem a história de Gideão, desvantagem de Gideão, ele mesmo disse, ele era o menor da menor família, da menor tribo de Israel. Davi, qual a desvantagem de Davi? O mais novo e aparentemente mais frágil entre os seus irmãos, esquecido até pelo seu pai. Raabe, desvantagem, prostituta e estrangeira na sua cidade. Quem já foi aqui estrangeiro sabe muito bem a desvantagem competitiva. A gente, quando chegou lá, a maioria já conhece essa história, eu consigo um baita de um trabalho pela minha desvantagem competitiva. Era uma piada. Depois eu conto ela melhor. Jeremias, qual a desvantagem de Jeremias? Jovem demais e com medo de falar. Timóteo, desvantagem de Timóteo, um homem líder em uma cultura que valorizava a idade, um homem que era jovem e líder, numa cultura que valorizava as lideranças mais... Ana, desvantagem de Ana, estéril em uma sociedade que via isso como vergonha. É só gente com desvantagem. Tamo junto. Bartimeu, desvantagem, cego,
mendigo, à margem da sociedade. Paulo, aqui teria muitas desvantagens, mas eu peguei só uma. Qual a principal desvantagem do apóstolo Paulo? Começa com espinho e termina com nhô. Espinho na carne. Espinho na carne. Fala de fraquezas físicas ou talvez emocionais, porque não estão especificadas. E não adianta a gente ficar com conjecturas. A gente nunca vai saber quais são os espinhos. Eu sei que alguns, quando chegarem no céu, a primeira pergunta vai ser sobre isso. Paulo, vem cá, cara. Me conta desse espinho, né? Eu quase perdi o céu por causa dessa dúvida que me corroeu até esse momento. Agora, o que mudou na vida dessas pessoas, apesar das suas desvantagens? Foi que eles enxergaram Jesus passando por eles. Eu já tive algumas desvantagens competitivas para subir. Eu sei que agora seria a hora de nós nos abraçarmos e chorarmos. Se eu pedisse um voluntário aqui para contar pelo menos uma desvantagem competitiva, a vergonha seria a primeira, mas aqueles que não têm vergonha viriam aqui e a gente poderia ficar horas. Eu sei que você tem algumas desvantagens. Eu perdi o meu pai com 3 meses. Desvantagem ou não? Desvantagem. Até os 7 anos, uma vida bem simples, numa cidade que se chamava Arapongas. Desvantagem ou não? Desvantagem, tinha carroça lá, né? Mas tinha a Rabitolândia. A Rabitolândia até hoje está lá. Acho que foi feito um complexo, né? Um complexo da Rabitolândia. A Rabitolândia, na verdade, é um clube de regatas. É um lagozinho artificial. A família era a família dos Rabito, entendeu? E daí eles tinham essa propriedade, fizeram um lago ali, colocaram um trampolim, tinha uma lanchonete e era o point de Arapongas, Rabitolândia. Tipo Disneyland, entendeu? Mas era do Rabito. E é ali que eu passei até os 7 anos, eu ia a pé, morava ali perto da Rabitolândia. Mas cá para nós, quando eu lembro disso hoje, era um pouco de desvantagem competitiva. A cidade era do interior, a Rabitolândia era meu clube, mas se não bastasse, tudo isso antes dos 7 anos de idade, eu brigo com um menino que era o rico da rua. E o que ele faz? Tudo com 7 anos. Então, se você tem um filho, um irmão, com menos de 7 anos, olha quantas coisas ele pode estar passando já na vida dele e você nem percebe. Mas esse amigo que eu briguei, nem lembro porquê, ele, na verdade, ele chamou, fez uma reunião ali na rua, e ele falou que quem brincasse comigo não ia mais brincar com ele na casa dele. E na casa dele tinha tudo. O temível Autorama, né? Ele tinha uma sala com uma pista tripla de Autorama. E daí ninguém mais brincava comigo. Eu fiquei isolado, daí eu me mudei para Londrina, não foi por causa disso, mas eu me mudei para Londrina. Eu me mudei, e com 12 anos eu começo a trabalhar. Talvez quando a gente olha dessa forma, a gente também vai descobrir que tem um pouco de desvantagem competitiva. Por um lado, você fica um pouco mais maduro, acelera a tua vida profissional, mas você deixa de viver algumas coisas. E se a gente está pensando no nosso todo, sempre uma coisa fora do lugar traz desvantagem para nós. A gente precisa viver as nossas fases. E uma criança com 12 anos, eu não recomendo que você coloque para trabalhar. Eu trabalhava como um office boy, e eu pegava ônibus com 12 anos para levar próteses dentárias para os dentistas, e enfim, eu ficava no ônibus fazendo isso o dia inteiro com 12 anos. Por um lado foi bom, mas me tirou algumas coisas que eu falo para vocês com certeza que sim,
dentro de mim algumas coisas não ficaram legais com aquilo. A minha carreira estudantil foi sendo paralela, vivendo paralelo entre trabalho, estudo e tudo mais, mas é claro que eu estudei em colégios estaduais, sendo o último o Vicentão. Quem é de Londrina ou quem quiser pesquisar, saiba que o seu pastor estudou no Vicentão. Vicente Rijo, para aqueles que querem trazer um pouco, talvez, de amenidade para o nome Vicentão, porque Vicentão era só você falar que você era do Vicentão, ninguém mexia com você. Contei algumas coisinhas que, com certeza, não fazem sentido nenhum para quem não viveu. Mas o que eu digo para vocês, que só eu sei, as coisas que eu vivi, em cada um desses momentos, em cada fase da minha vida, elas poderiam sim ter sido um grande limitador naquilo que Deus tinha para a minha vida. Eu não digo só como ministério, mas como homem de Deus, como um pai, como um marido, como um amigo, como um conselheiro. Tantas dessas coisas, elas poderiam ter ocupado em um lugar na minha vida, onde essa desvantagem toda fosse a minha história. Eu fosse conhecido, na verdade, pelas minhas desvantagens, mas eu sei que poucos de vocês conhecem essas histórias. Por quê? Porque um dia, eu também tive o privilégio de ver Jesus passando pela minha vida. Tem uma outra história na Bíblia que sempre me chama muita atenção quanto a desvantagens e subir em cima dessas desvantagens, que sempre vem à minha mente, que é a história de Davi. Eu não vou entrar nela, eu quero ser rápido, mas aqui essa história conta desse enfrentamento de Davi contra o seu gigante. A história diz que ele derruba o gigante com a funda, ou com estilingue, ou com uma espingardinha de pressão, mas ele derruba. Mas o que matou o gigante, na verdade, não foi esse golpe. O texto diz que ele precisa, depois do gigante estar no chão, subir em cima dele para poder golpeá-lo. A história ainda diz que ele já tinha aprendido a subir em algumas coisas na sua vida, coisas que para ele, é claro que foram também desvantagens. Davi, ele pastoreava e ele enfrentou várias situações difíceis, desafios na sua vida, e ele precisou subir em cada um desses. Ele vai falando até o dia dele subir em cima de um gigante, que ele subiu em cima de alguns leões, ele subiu em cima de alguns ursos. Ele já estava acostumado a enfrentar o medo, talvez a subir em cima do medo. Ele já estava acostumado, em alguns momentos, a enfrentar a solidão. Mais do que estar acostumado, ele tinha aprendido a subir em cima daquilo que poderia ser algo que o paralisasse. A incredulidade, quando ele enfrentou em muitos momentos essas feras sozinho no campo, porque uma coisa, quando nós estamos assim, no exército, uns com os outros, mas a gente sabe que é muito mais difícil, ou são muito mais difíceis as nossas lutas solitárias. Quando nós travamos algumas batalhas que pouca gente sabe. E essas, quando nós estamos assim, solitários, lutando, tentando vencer essas coisas que são desvantagens, sim, nas nossas vidas, quando nós não temos uma outra pessoa, em algum momento, pelo menos, dessa trajetória, a gente vai ter a nossa fé, de alguma forma, também atingida. Mas ele transforma essas experiências de dor, tanto Davi quanto Zaqueu, em plataforma de autoridade. Olha que maravilhoso isso. A dor, ela não virou um pedestal na vida desses homens, mas um lugar de intimidade com Deus. É dessa intimidade que então passa a brotar das nossas vidas o quê? Uma autoridade espiritual que é verdadeira em nós. Porque quando nós aprendemos que as nossas desvantagens, sim,
elas virão, mas de alguma forma, quando nós encontrarmos Jesus passando perto de nós precisaremos, para talvez alcançá-lo e viver nesse raio de visão entre eu e o meu Senhor, que nós também precisaremos subir em algumas dessas coisas que tanto tentam, na verdade, nos paralisar ou nos amedrontar em alguns momentos. O lindo é que essa dor, ela não vira esse pedestal. Ela se transforma em intimidade. Mas como nós poderemos fazer para subir? Talvez essa é a pergunta mais importante da noite. Como nós poderemos, ou como subir nessas coisas que acontecem com a gente, ou que talvez já aconteceram há muito tempo atrás? Como nós podemos, assim como esses homens, dar esse passo e subir em cima das nossas desvantagens? Como nós podemos, de repente, essa escada, na verdade, você pode imaginar que ela poderia ser mais forte, novinha, talvez com uma estrutura um pouquinho melhor, mais ali confiável, mas eu fiz questão de trazer essa escada, é a única que nós temos. Eu pensei em comprar outra, mas não, é essa escada mesmo que tem que ser. Porque muitas vezes já subi nessa escada, os irmãos que servem nessa casa também já subiram nessa escada e sabem como em alguns momentos essa escada é instável. E eu acho que ela pode representar muito bem também o quadro das nossas vidas, a nossa insegurança, porque se eu falo de coisas que muitas vezes o Senhor vai estar mostrando para nós, que são, por um lado, as nossas desvantagens, que são as coisas que aconteceram conosco e também continuam acontecendo, mas eu vejo que não é porque nós vamos olhar para elas e ter uma coragem absurda, porque de repente eu sei que eu posso subir nelas e nada vai desmoronar. Não, é mesmo entendendo que existe uma fragilidade que, por um passo meu de fé, será protegida. Então entenda que essa aqui é a nossa estrutura. Não, Jesus não. Jesus, ele melhor que essa escada. Aqui é nós. A nossa estrutura, a nossa limitação, a nossa fraqueza, a nossa insegurança, o nosso medo, mas é nisso que a gente está sendo desafiado a subir. Porque quando eu falo para vocês que Jesus está passando pelas nossas vidas, a gente em alguns momentos não vai conseguir enxergá-lo direito, porque quando a gente sobe, o óbvio acontece, a gente tem um campo de vista melhor, a gente consegue enxergar melhor. É claro que a história mostra que, além disso, Jesus passa a ver a atitude daquele homem, mas não é isso, porque Jesus poderia, e continua fazendo isso, identificando a gente no nosso secreto, ali ajoelhado, prostrado. Então, Jesus não precisa de um gesto nosso, mas uma postura sim, um entendimento que algumas coisas, elas não poderão mais ser um bloqueio entre a minha vida, que olha direto nos olhos de Jesus, e também tem os seus olhos provocando algo maravilhoso em mim. Talvez essas coisas todas, como as nossas inseguranças, os nossos medos, talvez a nossa autoimagem que foi afetada pelas nossas desvantagens, a gente vai precisar de alguma forma subir nelas, porque esses homens, eles fizeram isso, eles subiram nas suas desvantagens. Era gago, subiu em cima. Como a gente sobe em cima? A gente simplesmente apresenta essas coisas diante de Jesus. Eu vejo que essa árvore foi tão importante nessa história, porque Jesus viu aquele homem em cima da sua desvantagem, mesmo que aquilo fosse, talvez até um mico para ele, porque a história fala que ele, na verdade, era rico, ele também tinha uma fama social,
e ele estar naquele lugar era quebra de orgulho, era humilhação. As pessoas estavam vendo, meu Deus, desce daí, homem, o que você está fazendo? Olha o que você está fazendo, porque Jesus está passando pela tua vida. Talvez é em cima disso que a gente vai precisar subir. As pessoas olhando, a sociedade nos olhando e vendo a gente de repente subir, tentando chamar a atenção de Jesus. Eu lembro quando eu saí da universidade, há alguns anos atrás, alguns alunos, eles chegaram para mim, já quando eu estava no meu aviso prévio, eles sabiam que eu era pastor e agora eu ia ficar somente na igreja. Alguns daqueles alunos que eles faziam parte da coordenação do curso, eles eram meus estagiários, eu ficava com eles, a gente fazia muitos projetos, enfim, tinha muitas ideias, e alguns daqueles alunos chegaram para mim e falaram, mas professor, eu achei que você era tão inteligente, como você vai deixar esse lugar e você vai seguir a Jesus? Literalmente eu ouvi isso. Às vezes nós temos como desvantagem o nosso próprio orgulho, as coisas que naturalmente nós construímos, aquilo que vão falar da nossa vida espiritual, e nós recuamos, e nós ficamos embaixo, sendo que existe uma palavra de Deus que nos inspira a nós nos colocarmos num lugar de evidência, para nós podermos enxergar aquilo que o Senhor tem para nós. Talvez outras vantagens, é claro, que você tem na tua vida, mas você vai precisar subir até o limite, talvez, né? Jesus amado. Aquela cena do Jack, né? Sempre tem um lugar a mais para a gente subir. Eu não quero atrapalhar o culto dos meus irmãos, não subir aqui. Na verdade, eu ensaiei e eu plantei bananeira, mas eu não vou fazer. Mas eu acho que a gente já entendeu. Talvez alguns erros do nosso passado, a gente vê alguns homens assim, que eu trouxe aqui. Davi, erros do passado, pecados do passado, sentimentos de culpa, todas essas coisas nós precisaremos enfrentar para enxergar Jesus. E para Ele nos enxergar nesse lugar não de altivez, mas no lugar de humildade. É alto, mas é humilde. Porque reconhece que está naquele lugar pela sua fraqueza. Então nós precisamos, meus queridos, em nome de Jesus, nós precisamos de alguma forma, rapidamente encontrar essas nossas deficiências, essas nossas desvantagens, essas nossas fraquezas, e colocá-las também num lugar onde nós poderemos subir nelas, não com arrogância, mas da mesma forma, com muita humildade, sabendo que nós estamos precisando desesperadamente encontrar Jesus, que está passando pelas nossas vidas todos os dias. O Senhor está passando por nós todos os dias. Um degrau que eu creio que também é muito importante, que nós também, de alguma forma, precisamos encará-lo, é nós subirmos nesse degrau que hoje representa um lugar também que precisa ser vencido por nós, que são as distrações. A multidão, ela impedia Zaqueu de ver Jesus. E por último, como subir em cima desse último degrau aqui. Que é o degrau do coração endurecido. Algumas coisas que aconteceram conosco também, nesse lugar de estar procurando e acompanhando Jesus, podem ter nos ferido, não por Ele, mas pela própria multidão, pelas situações. E é claro que isso, se não for colocado em evidência, para Jesus nos encontrar também com essa situação conosco, esse degrau, ele não
não será vencido por nós. Eu creio que é um dos mais difíceis hoje da igreja, é nós vencermos esse degrau do coração endurecido. O coração que de alguma forma, ele tem uma frustração. Ai, Jesus, eu subo nesse coração aqui, ó, degrau aqui, ó, degrau, está tudo certo. Coração endurecido, mas eu preciso subir nele. Eu preciso subir nesse degrau. Não tem nada, por mais desafiador que realmente seja para nós, vai poder ficar de lado. É claro que eu não estou falando para você passar por cima de situações, é óbvio que não. Eu estou falando que se você colocar todas essas situações que um dia aconteceram com você, e você subir nelas dessa forma, sem altivez, reconhecendo a tua fraqueza, reconhecendo que você precisa sair deste lugar, onde ele ainda suga a tua vida, é você colocar essas situações diante de Jesus, você subir nelas, e finalmente ser curado. Transformar experiências de dor em plataformas para encontros com Jesus. Amém? O que os olhos de Jesus sempre fizeram em cada encontro que ele teve com as pessoas? Sempre. Unânime. Todas as vezes. Isso continua acontecendo ainda hoje. Todas as vezes que nós conseguimos encontrar os olhos de Jesus, ele nos cura. Mas precisa ter algo. O Sandro falou no início a respeito de uma experiência aqui de um homem que estava há muitos anos esperando por uma cura. Às vezes a gente está esperando também, vendo Jesus passar. Mas tem algo que nós podemos fazer, para que esses olhos de Jesus também nos encontrem. Porque o mais lindo é que mesmo com essa atitude, foi Jesus quem parou, foi Jesus quem chamou, foi Jesus que o convidou para estar na sua casa. Porque o Evangelho não é sobre o quanto nós conseguimos subir, mas é sobre quanto Cristo, ele consegue descer até esse lugar que nós estamos, que em muitos momentos para nós vai ser desafiador, alto, mas o Senhor, ele desce nesse lugar, para encontrar os nossos olhos, e para simplesmente nos curar. Porque onde Jesus ele passa, isso precisa estar acontecendo conosco. Existe transformação. Mas de fato essa transformação só aconteceu e só continua acontecendo quando os olhos de Jesus eles são encontrados. O final da história eu já li, né? Eu darei metade dos meus bens, se eu extorquir alguém, devolverei 4 vezes mais. Ninguém pediu isso para Zaqueu. Mas ele sabia, porque ele foi curado. Às vezes essas coisas todas, elas sim fazem parte de grandes outras coisas que aconteceram com alguém. Trouxeram desvantagens, trouxeram corrupção, trouxeram infidelidade, trouxeram tantas coisas que a Bíblia nos mostra como expressões da nossa carne. Mas basta um encontro com Jesus, com os seus olhos, que todas essas coisas também são atingidas e transformadas. As nossas dores podem ser transformadas hoje. Cada uma das nossas desvantagens podem ser transformadas hoje. Porque eu volto a dizer, Jesus está passando pelas nossas vidas. Até quando
Até quando eu não sei. Mas hoje Ele está passando. Até quando nós nunca saberemos, mas hoje é mais um dia que Jesus, Ele está passando bem pertinho de nós. E nós podemos estar ainda evitando esse encontro que pode transformar totalmente as nossas vidas. Você não precisa ser perfeito, você não precisa ser o mais forte, você não precisa ser o mais influente, você só precisa estar disposto a subir. Mesmo que com dificuldade, mesmo que com medo, se posicionar com humildade. Porque Jesus está passando. E Ele ainda para. Se o texto falasse que Jesus apenas passou, já seria o bastante para aquele homem. Já seria o bastante para aquela multidão. Se apenas Jesus tivesse passado por Jericó, já teria sido o bastante para aquela terra ser transformada. Mas Jesus, Ele ainda para. Jesus, Ele nos diz que Ele está passando pelas nossas vidas. Feche um pouco os teus olhos. Jesus está te dizendo isso mais uma vez. Jesus está te dizendo, hoje eu estou passando bem pertinho de você. Eu estou passando pela sua vida. Eu estou aqui perto. Talvez eu estou passando nessas situações onde justamente são as situações que você precisa se levantar. Talvez as situações que você tem mais medo. Talvez as situações que mais te desafiam, que talvez mais tiram de você a vontade de levantar. Jesus está dizendo, eu estou passando exatamente neste lugar. No lugar onde as suas desvantagens, elas serão usadas por mim, através de uma atitude tua de fé, para que um encontro nosso de olhares aconteça, e eu transforme totalmente essa tua desvantagem em algo que fez com que o que era impossível chegou na tua vida. Ele ainda para, Jesus ainda nos chama, Jesus ainda nos conhece, Jesus ainda pede para cear conosco, Jesus ainda está pedindo para entrar nas nossas casas, até quando? Mas hoje Ele continua pedindo, desce, agora que você subiu e eu encontrei, você desce, porque eu quero ter comunhão contigo. Até mesmo se a tua casa, ou se você, um dia ouviu, que era improvável, Jesus está passando. Jesus está passando. Fique em pé nessa hora. Eu creio que você vai sentir a presença dEle passando neste lugar agora. Porque a presença dEle é real. Assim como as coisas que nós tão conhecemos nas nossas vidas, que nos limitam, nos seguram, nos envergonham, nos amedrontam, assim como nós sabemos que essas coisas são tão reais, estão conosco, Ele também é real. E eu afirmo para você, Ele está passando neste lugar, nessa noite. Os seus olhos fechados, tenta encontrar agora a presença de Jesus. Talvez você vai sentir um vento, uma brisa suave agora, soprando sobre você. Talvez nessa hora você vai sentir um sussurro dos pés de Jesus caminhando próximo a você. Talvez nessa hora, de uma forma sobrenatural, alguns sentirão até mesmo o perfume de Jesus. A sua palavra diz que Ele é um bom perfume. Nós também somos esse bom perfume.
mas Ele é o original. Eu vejo Jesus, Ele se movendo nesse lugar, nessa hora, caminhando neste lugar. Não perca esse encontro com Ele. Não deixe que nada te distraia nessa hora. Só abra os seus olhos se Ele pedir para você abrir nessa hora, senão fique com os seus olhos fechados. O Senhor nos chamou neste lugar, nessa noite, para nós termos um encontro com Ele, porque Ele está aqui. Mas eu sei o que você vai precisar fazer nessa hora, e talvez você ainda não entendeu. Você vai precisar subir em alguns lugares. Você vai precisar subir em alguma desvantagem, que hoje é desvantagem que você até então estava imaginando que era uma grande limitação tua. Eu não sei o que Ele vai fazer a partir desse momento, desse encontro, além da cura que Ele vai trazer para você. Enquanto um louvor começar a subir neste lugar, uma canção de adoração, a presença daquele que está caminhando por aqui for levantado, você ainda sem abrir os seus olhos, você vai precisar encarar algumas situações e subir nelas nessa hora, para ter esse encontro com Jesus. Senão você vai sair daqui, assim como aquela multidão saiu, apenas sabendo que Ele estava presente, mas perdendo aquela oportunidade única que Zaqueu teve na vida, de ter uma intimidade com a presença de Jesus. O Espírito Santo está neste lugar, a presença de Jesus está neste lugar, o seu vento sopra neste lugar, o seu perfume é derramado sobre este lugar. Os seus olhos estão procurando os seus olhos nessa hora. Suba, suba, suba. É um passo teu, suba. Suba em alguma situação que até então estava te machucando, te segurando, suba. Suba.